Olá, meus alunos do quarto período, quarto PA, do Colégio Estadual Severino Maria de Jesus, gravando aqui mais essa videoaula para tentar melhorar, fazer com que vocês tenham uma melhor assim, noção do espaço sagrado brasileiro. Então, o título dessa videoaula nossa ainda é o Espaço Sagrado Brasileiro, só que parte 2, que eu dividi o conteúdo em duas partes. E com o título aí, a concentração de terra no Brasil aí, tá? Então, lembrei, sou o professor Valdeci Português, professor de Geografia de vocês, tá? A gente sabe, pessoal, da dificuldade de cada um de vocês, de todos nós, nesse momento nós estamos passando aí dessa pandemia. Então, espero que tenha um bom aproveitamento. Não é fácil, mas a gente está fazendo o possível para tentar melhorar essas aulas para vocês e fazer com que vocês tenham um melhor aproveitamento. Então, a realidade que nós estamos passando, nós temos que encarar, tá? E vamos lá aproveitar o máximo possível. Então, como falei para vocês, a concentração de terra no Brasil. Pessoal, quando a gente fala de concentração de terra no Brasil, está calcada lá no período colonial, né? Lembra o Brasil aí, quando criou as capitanias hereditárias, criaram 16, e dentro daí deram aí esses capitães aí, a função deles distribuir essa terra no Brasil. Né? Foi criada aí a Sesmaria, que foi doado grandes quantidades de terra para que as famílias que dessem conta de trabalhar essas terras. Então, lá desde os primórdios, a terra sempre ficou na mão de quem não precisava dela. Os que precisavam não conseguia. Então aí foi distribuída aí grandes lotes de terra chamados de Sesmaria no Brasil aí, durante muito tempo, com a autorização da coroa portuguesa, né, para incentivar a ocupação do Brasil. Então, como diz, quem foi esse pessoal que pegaram essas grandes lotes de terra no Brasil? A classe nobre lá da Europa, de Portugal. Então, aquelas famílias nobres lá vinham para cá e tomar posse de grandes lotes aí com aval dos capitães da capitania hereditária, com o poder do rei de Portugal, né? Da coroa portuguesa. E isso aí, o que é que aconteceu, pessoal? Aquelas terras, aqueles portugueses que vieram para cá, aqueles que aqui ficaram, que não eram escravos, que foi escravizado também, lembra aí da nossa formação? Além da escravização dos escravos, vieram aqueles caras que deu calote na receita lá, aqueles que provocavam grandes assassinatos lá, roubo, então trazia isso aqui como uma prisão. Que prisão, né? Enfrentar o Oceano Atlântico, ou então entrar Mata Atlântica dentro para os índios estraçalhar, além dos índios, das onças, né? Que tinha bastante. Então o que eles faziam? Ficavam ali a refém dos senhores donos de engenho, produzindo ali pela comida. Então, ao longo do tempo, eles foram ocupando, virando poceiro, ocupando aquelas terras aí que o senhor dono de engenho ocupava, foi criando os chamados poceiros no Brasil. Até então, você tem ideia, chegar em 1850, criou a lei de terra. Então, a terra agora, para ter doação, tinha que ser comprada, não existia agora mais, foi proibido doação de terra no Brasil. Então, o que complicou? Quem tinha dinheiro comprava, quem não tinha, ficou sem. O Brasil aí começa a nascer um problema social no campo, porque as famílias pobres ali, que tinham posse da terra, não tinha mais como ter posse, tinha que ter que comprar. Aí foi girando aí essas terras cada vez mais concentrando aí na mão da minoria. Se na distribuição das Sesmaria já existia uma concentração de terra na mão da minoria, com a posse de terra veio só justificar a concentração de terra na mão dessa minoria. É onde vai nascer os problemas aí, das questões sociais no campo, porque aí, gente, você não tem ideia aí, nasce as grilagens de terra e tudo, aqueles que tomaram posse de terra, lugar bom, tudo, muitos perderam através das grilagens de terra, isso vai para o século XIX, vai para o século XX e virou uma situação, né, lastimável no campo aí, atrás das grilagens de terra, né, chamado dos bandidos, dos capangas, vai ser criada aí. Então o século XX fica muito marcado aí com a grilagem de terra dos grandes latifundiários tomando dos poceiros, terra que já tinha passado por várias famílias já, né? Então nós temos aqui a política agrária e latifundiária do monocultura. Lembre, pessoal, nesse período lá colonial, a primeira exploração econômica
No Brasil, a primeira, lógico, exploração econômica foi a exploração do pau-brasil, né? Como não encontraram ouro, tiveram que explorar o pau-brasil. Mas, se falando na economia, veio a cana-de-açúcar, né? Então, aí virou aí a monocultura de cana-de-açúcar no Brasil. Então, o Brasil passou a ser a bola da vez, né? Açúcar era dávida lá na Europa. Então, lembra da exploração aí, que ficou muito, né? Calcada aí pelos holandeses, na região nordeste do Brasil, na zona da mata, um grande destaque aí em Olinda, Pernambuco, que até hoje ainda tem as características de cidade holandesa, europeia, onde os holandeses se destacarem na produção de cana-de-açúcar. Até os portugueses faziam bobeiras, como diz, expulsar eles daqui e até a cana cair, a produção da cana-de-açúcar cair no mercado europeu. Aí teve que se inventar a busca do ouro, né? Então isso aí, pessoal, desde lá já essa concentração imensa da monocultura, da cana-de-açúcar. Depois que veio o período da mineração, a economia, veio o café da mesma forma como a monocultura do café. Aí junto com o café veio o algodão, veio a borracha, aí no início do século XX, né? Final do século XIX, do século XX, com o cacau na zona da mata, na região nordestina, principalmente na Bahia. Então isso aí virou essa monocultura que o pessoal só queria produzir isso aí, né? Então o Brasil não tinha outra opção. Então é chamado a economia extrovertida que exportar o que dava resultado lá para a Europa, não tinha interesse. E até hoje a intenção dos nossos grandes latifundiários é de uma economia extrovertida, produzir aqui para ir para fora. Você perguntar um grande latifundiário aí, que ele tem lá 20 mil, 50 mil cabeças de boi, qual o mercado consumidor é aqui, o interno ou o externo? Ele vai ser catedrático, é exportar para fora a carne bovina. Você pega um grande produtor de soja, ele vai dizer que é um mercado externo, não aqui dentro, interno nosso aqui. Então até hoje a produção agrícola nossa é voltada para um mercado lá fora, chamada economia extrovertida. Então nós temos essa situação. E com isso, pessoal, continuou até hoje a concentração de terra na mão dessa minoria. Chega os cálculos aí, menos de 1%, tem 50% das terras, terra na mão menos de 1%. Ou seja, as terras cadastradas aí no Brasil aí, as grandes fazendas, as terras que são cadastradas como imóvel rural, eles têm 50% aí na mão de uma minoria que não chega nem a 1%. É a maior concentração de terra no mundo é o Brasil, só para você ter ideia. O Brasil só perde o Paraguai. O índice de Gini, ele vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, significa que a terra, se for 1, significa que a terra está na mão de 1. O Brasil, pessoal, chega a 0,8. O resto dos países do mundo aí é 0,4, é 0,2. Né? O máximo assim, que chega a 0,5, o Paraguai chega a 0,9, o Brasil 0,8, onde que a média poderia ser pelo menos 5, significa que a terra estaria mais distribuída para a população. Nós temos que investir mais na agricultura familiar, manter mais o homem no campo produzindo, para que a cidade ficasse para investimento da tecnologia, indústria e tudo, porque o campo ele é essencial. É lá que produz a matéria-prima para ser transformada nas indústrias e atender os grandes centros urbanos. A cidade precisa do campo. Então, se o campo ficar concentrado na mão da minoria, aí você já viu, né? E quem produz, pessoal, e põe o alimento na mesa do brasileiro, são os pequenos produtores rurais, os minifúndios, os caras que têm de 10 a 100 hectares de terra que produzem a carne, feijão, arroz, o milho. Esses aí que mantém a nossa, o que produz grandes toneladas de milho, eles exportam para fora. Que produz grandes toneladas de feijão, eles vão vender lá para fora. Então são os que têm 10 hectares, até 100 hectares, que mantêm a comida na nossa mesa aí, o feijão, arroz aí, e tudo isso aí. Então são questões complicadíssimas, né? A questão da terra e os conflitos no campo. Como eu falei para vocês aí, pessoal, como foi aí com a questão aí da quebra da Bolsa em Nova York, né? Muitas engenhos de cana-de-açúcar no Nordeste, principalmente Pernambuco, ficou desprezível, muitas pessoas começaram a ocupar. Com a retomada do crescimento econômico, foram lá expulsar esses
porceiro que tinha tomado conta dessas terras, né? E aí vai criar um movimento, a Liga Camponesa vai criar aí o chamado Sem Terra. Então, Sem Terra, aí vai nascer aí essas famílias em busca, né, de terra para trabalhar, para chegar nos anos 80, final dos anos 80, criado aí o movimento Sem Terra, em busca da posse da terra, em busca da distribuição de terra, em busca aí que ocorra a reforma agrária, né? Então nós tivemos aí, vem as situações complicadas no campo aí, né? Isso a partir da década de 1960, né? Esse processo de aumento de concentração fundiária no país e conflito, acima de tudo, com o fortalecimento dos movimentos sociais, que é os trabalhadores rurais. Vai ter aí, por quê, pessoal? Veio a mecanização do campo, né? Lembra aí a mecanização do campo, muita gente, né, largou o campo e foi para a cidade. Não deram conta de manter. Então, muitos venderam essas propriedades a preço de banana, muitos latifundiários cercaram as terras deles e eles tiveram que vender de qualquer preço. Então, esses conflitos foram imensos no campo aí, criado aí, né, o chamado Movimento Sem Terra, em busca de condições de melhor distribuição de terra, que o governo fizesse a reforma agrária, né? A reforma agrária no Brasil, por exemplo, né, é uma questão problemática no Brasil, não consegue fazer a reforma agrária, é complicada, muitas vezes fazia fora de época, né? Fazia no período, você imagina fazer uma reforma agrária agora no Brasil, aqui no Centro-Oeste, no mês aí de abril e maio, o que ele vai produzir no campo? Então fazia isso aí, a pessoa ia para lá, não tinha condições, não tinha investimento, é lógico que eles vão acabar vendendo e abandonando as terras, até chegar o período de 2003, né, no governo do PT, foi criado aí o cadastramento de cada um, o CPF do dono da terra, o CPF do marido, da mulher, para ninguém vender as terras. Então, quem hoje vendeu uma terra, ela simplesmente, quem comprar perde e vai para o primeiro da fila que está cadastrado lá para ter a posse da terra, tá? Então, nós temos aqui essa atividade de vocês aí, elaborar um questionário com 10 questões e responder sobre os temas que estão em negrito. Então, boa aula, boa sorte, bom trabalho. Envie no WhatsApp e continue enviando no e-mail do grupo da sala de vocês.